Estamos de volta com o nosso último bloco aqui do programa Hora do Jovem. Agora temos a revelação. Revelação do personagem de hoje. Você tem uma noção? Já, Quer já falar pro tenho. pessoal de casa? Será que eu falo? Fala. Não, vou esperar você falar. Vai que eu erro. Vai que ela erra. Passo vergonha. Tá muito fácil. Se eu passar vergonha, tá gravado aqui. Então... Não posso, então fala aí. Seu. Então fala. Tá, vou falar, gente. O personagem de hoje, claro, que é o senhor Carlos Drummond de Andrade. Eu já sabia. Pronto, por que não falou então? Era pra ter certeza. Eu trouxe uma curiosidade aqui, gente, sobre Carlos Drummond de Andrade. Nós vimos pelas dicas que é uma pessoa muito renomada dentro da língua portuguesa, da literatura, essas esculturas que E foram ele é feitas. farmacêutico, né? Sim. A gente só olha pra ele como escritor, ele poeta, mas ele tinha formação, né, em farmácia, muito bacana. Muito bacana, né, Paloma? Eu trouxe uma curiosidade aqui também, que Drummond já foi retratado como personagem no cinema e na televisão, interpretado por Carlos Gregório e Pedro Lito no filme Poeta de Sete Faces, de 2002. E Ivan Fernandes na minissérie JK em 2006, perdão. Também teve a sua efígie impressa nas notas de 50 cruzados em circulação no Brasil entre 1988 e 1990. Olha, cruzados. Olha, isso aí é bem... Nem nascida a gente Não, era. a gente não era, a gente está sendo fabricado ainda. Então, mas uma curiosidade muito legal, muito né? bacana. Então esse é o nosso personagem de hoje, Carlos Drummond de Andrade. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado também das nossas brincadeirinhas, do nosso pra dar uma bate-papo. descontraída. Porque é pra você que nós fazemos. Exatamente. E tem dica pra gente mandar sobre o personagem da hora. Manda pra gente ou no Facebook ou no Instagram da TV Imaculada Conceição. Isso ou aí. você pode mandar no nosso WhatsApp 993470532, né, Paloma? É isso aí, Decorou agora... o telefone? Não, nunca decoro esse telefone, não me pergunte, que eu só sei o outro telefone aqui da TV, esse do WhatsApp eu nunca sei. Vou colocar na fichinha. Então já nem me arrisco a falar. Pessoal de casa, agora a gente vai conferir a nossa segunda entrevista aqui do programa Hora do Jovem. Lembrando que estamos conhecendo hoje dois cursos da área da saúde, que é a biomedicina e a farmácia. Agora a gente vai conhecer um pouquinho do curso de farmácia, tem na tela para você conferir. E hoje vamos conhecer sobre a profissão de farmacêutico. Conhecido também como ciências farmacêuticas, o curso de farmácia faz parte da área da saúde e tem duração de 5 anos. O curso de farmácia prepara o aluno para trabalhar no ramo de fármacos, medicamento, cosméticos, controle e produção e análise de alimentos, além de realizar análises clínicas e toxicológicas. O campo de trabalho do farmacêutico é amplo. Este profissional pode fazer desde o atendimento em drogarias até pesquisa sobre novos medicamentos em indústrias, passando pela análise de amostras em laboratórios. E nós fomos até a Universidade Anhanguera conversar com o professor Edvin de Oliveira, coordenador do curso de farmácia. Meu nome é Edvin, sou farmacêutico, tenho residência em análises clínicas pelo Estado Regional de Mato Grosso do Sul. Sou especialista em Biologia Celular e Molecular e mestre em Genética e Biologia Molecular. Atualmente eu curso doutorado em Genética e Biologia Molecular e sou professor e coordenador do curso de farmácia aqui na Anhanguera. Sempre tive uma aptidão por laboratório, né? Sempre me interessei muito em relação aos experimentos, à rotina de laboratórios, de microscópio, isso sempre me chamou muita atenção. Então, quando eu fui escolher a graduação que eu iria cursar, eu optei por aquela que tivesse uma afinidade alta com o laboratório, que tivesse um emprego no laboratório. E eu escolhi a farmácia por conta realmente das análises clínicas, que é a área que eu atuo. A grade curricular do curso de farmácia pode variar de acordo com a instituição, mas o curso pode ter matérias como análises toxicológicas, anatomia humana, farmacologia, entre tantas outras. O curso de farmácia é uma profissão que ela absorve várias áreas, né? Então, diversas áreas da ciência, o farmacêutico ele é incluído. Então, a graduação do farmacêutico hoje ela é generalista. Então, o profissional ele sai apto a trabalhar em diversas áreas. Então, área de laboratório, área hospitalar, a perícia. Então, durante a graduação, ele acaba vendo e participando de todas essas disciplinas. Então, embora seja um profissional da saúde, então ele tem as disciplinas básicas da saúde, engloba anatomia, biologia celular, histologia, fisiologia. Ele também tem as áreas específicas do farmacêutico, como a farmacologia. Então, o único profissional que pode atuar nessa área, nesse mercado de medicamentos, é o farmacêutico. O profissional de farmácia deve estar disposto a aprender sempre,
pois a cada dia novos remédios e tratamentos são lançados no mercado. Cabe ao profissional estar atento à adequação de cada medicamento à necessidade de seus pacientes. O farmacêutico é muito conhecido pela farmácia, pelo trabalho no balcão, na dispensação, né? E no laboratório, mas são muitas áreas de atuação do profissional. Desde a área industrial, então produção de alimentos, de medicamentos, área de perícia criminal, que é a área forense, né? Área hospitalar, e agora a gente tem o advento da farmácia clínica, que é uma área nova da farmácia, onde o profissional farmacêutico ele trabalha muito próximo ao clínico, ao médico. Então o médico ele faz diagnóstico, ele prescreve, né, a receita, os medicamentos, e o farmacêutico clínico ele avalia aquela prescrição para ver se vai ter interação de um medicamento com o outro, se a dose está adequada. Então ele garante dessa forma que o paciente vai aderir ao tratamento e que o tratamento vai funcionar para aquele paciente. O mercado para o profissional farmacêutico, eu sempre falo isso para os meus alunos, que o farmacêutico é o profissional da saúde que não fica sem emprego, né? Então, se você andar pela cidade, isso não é só aqui, a gente tem muitas farmácias. Então, de imediato, geralmente o aluno ele acaba indo para uma drogaria, né? Começa a trabalhar na dispensação e depois ele vai indo para as outras áreas, então farmácia hospitalar, farmácia clínica, e o mercado ele absorve bem. Então, saiu em uma revista nacional que a farmácia, que a profissão de farmácia foi a que mais absorveu, na verdade ficou em terceiro lugar, né? Entre as profissões que mais empregaram no Brasil. Este profissional da saúde é capacitado a orientar os pacientes, principalmente com o intuito de educar e instruir sobre todos os aspectos relacionados ao medicamento. Um bom diálogo com o farmacêutico colabora até na motivação do cumprimento do tratamento e pode auxiliar com a orientação sobre os efeitos adversos. Às vezes as pessoas, principalmente a população, ela acha que o farmacêutico é aquele profissional que só entrega a caixinha de medicamento, né? E se a gente parar para pensar, não é bem assim. Começa lá com a produção do medicamento. Então, quem desenvolve, claro que tem outras áreas que também atuam nesse processo de pesquisa científica, começa tudo na pesquisa. Então, como que é desenvolvido o medicamento? Como que se descobre o medicamento? Geralmente, o profissional farmacêutico, ele começa participando desse processo. Depois tem a produção, então, escala industrial. Aquele medicamento, ele é fabricado em uma indústria. Quem monitora esse procedimento, a produção, a qualidade do medicamento, é o farmacêutico. E no último estágio, que é a entrega para o paciente, aquele paciente ele recebe o medicamento adequado, tem que ter um farmacêutico monitorando isso. Então, todo local de saúde onde a gente tem uma farmácia, tem um medicamento, tem que ter um farmacêutico. Então, hoje esse profissional ele é insubstituível, né? Só o farmacêutico pode trabalhar nessa área e ele é de fundamental importância para a sociedade. E o professor deixou um recado para quem se interessou pelo curso de farmácia. Então, gostaria de convidar, né, quem nos assiste agora a vir à faculdade, em Anhanguera. Nós temos aqui o curso de farmácia, é um curso recente, então nós temos agora a nossa terceira turma em andamento. Como eu disse, é uma profissão nova aqui na faculdade, mas que tem um histórico bem prolongado na área da saúde. Então, a gente tem hoje o farmacêutico atuando em diversas áreas da ciência, no laboratório. Existe uma necessidade desse profissional no mercado e fica o convite para quem quiser conhecer a profissão, as disciplinas, os nossos laboratórios. Nós estamos agora para inaugurar o laboratório de análises clínicas, laboratório escola de análises clínicas. Então a gente convida quem quiser, a população, vir conhecer o laboratório. A gente passa por todo o setor técnico, explicando como que funciona, como que é a atuação desse profissional. A gente convida então, claro, os alunos a virem estudar aqui com a gente na nossa faculdade. Muito bem, essa foi a nossa entrevista, a nossa segunda entrevista, conhecendo um pouquinho do curso de farmácia. Muito bacana também saber mais. Muito bacana, e na semana que vem nós temos outra profissão ou outras profissões, né, de acordo com a nossa demanda de profissões. E se você quer que a sua profissão seja mostrada aqui no Hora do Jovem, da mesma forma, os nossos contatos pelo Facebook, no Instagram e os nossos telefones 3349-1015 99347-0532. A gente está no YouTube também, né, no Felipe? No YouTube, TV Imaculada Conceição, como a gente já disse, tá todos os programas lá. A cada dia o número de inscritos vai aumentando e isso é muito bom, que a gente vê, percebe que o pessoal está gostando da nossa programação. É isso mesmo. Não esquece de colocar, fazer aquele youtuber, né? Ativar o sininho, colocar inscrito. Se inscrever no nosso canal lá no YouTube, porque a TV Imaculada tem conteúdo aí evangelizador para você. Você pode perder algum programa aí, você pode assistir através do YouTube, não
não só assistir, né, Felipe? Compartilhar também. Compartilhar com os amigos, compartilhar no grupo da família, no grupo da faculdade. Dá bom dia já com o vídeo da Imaculada. Exatamente. Então, tem várias possibilidades aí para você acompanhar a TV Imaculada e também compartilhar com a sua família e com os seus amigos. Muito bem, agora nós temos, antes de encerrar o programa, o quadro YouCat com o Padre Lineker, que vem aí tirar mais uma dúvida sobre o YouCat para nós. Então queremos saudar o Padre Lineker. Salve Maria Imaculada! Fala galera da Hora! Continuamos o nosso estudo sobre o YouCat, o Catecismo Jovem, e a pergunta é: como sabemos o que pertence à verdadeira fé? Nos diz o Catecismo, nós encontramos a verdadeira fé na Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja. O que isso quer dizer de modo bem concreto para a nossa vida? Jesus passou, chamou os 12 apóstolos e eles continuaram a missão do Senhor naquilo que nós chamamos de tradição oral. Não foram escrevendo as coisas que Jesus falava, começavam a contar histórias sobre Jesus, anunciando o que Jesus tinha falado, o que Jesus tinha feito. Isso foi chamado tradição oral no início da igreja. Depois, com o passar do tempo, os apóstolos foram envelhecendo e tantos começaram a ser martirizados. Então, foi justo que começassem a deixar por escrito aquilo que Jesus havia dito. Assim surgiu a tradição da igreja. A Bíblia que você tem na sua casa, que nós temos, não caiu prontinha do céu já com zíper e tudo. Não, ao contrário. O Novo Testamento, a Escritura, surgiu da fé da igreja. A igreja que começava a dar os seus primeiros passos, anunciando Jesus Cristo, morto e ressuscitado, começou a compilar as Escrituras, que depois foram deixadas e a igreja vai dizer, aqui está a verdade. A transmissão da fé, então, começou de modo oral, na pregação dos apóstolos, daqueles que eram tocados, e depois na tradição escrita. A tradição e a escritura, então, caminham juntas. É o modo com o qual nós temos por onde seguir. A pergunta, então, como nós sabemos o que pertence à verdadeira fé? É o que está na tradição da igreja e nas Sagradas Escrituras, que depois vai ser lida e interpretada pelo magistério, ou seja, os pastores, os bispos, aqueles que têm autoridade de ensinar na igreja, vão ler a partir da tradição e da escritura e vão nos ensinar os caminhos seguros por onde percorrer. Não é de qualquer modo que a gente lê a palavra de Deus, não é de qualquer modo que a gente tem acesso a ela. O Novo Testamento foi feito dentro da igreja, foi feito pela igreja, pelos apóstolos, pelos sucessores dos apóstolos, aqueles que caminharam com ele. Que a gente possa então dar valor ainda mais à nossa igreja, a tanta coisa boa que está conosco e valorizando-a, viver de fato um amor inegável à sua igreja, que diz o amor que nós temos por Jesus Cristo. Que Ele então nos abençoe e nos faça cada vez mais crescermos na fé, no amor e no seguimento. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Padre Lineker, pela sua participação aqui no programa Hora do Jovem. Padre Lineker, que vem sanar nossas dúvidas, né? Isso, lembrando sobre que o Catecismo Jovem. Ele é o assessor da Diocese, da Pastoral da Juventude, e sempre está aí, de acordo com as suas possibilidades, nos ajudando, sanando nossas dúvidas, participando não só do Hora do Jovem, mas de outros programas, celebrando a Santa Missa aqui também. Então, muito obrigado, Padre, pela sua disponibilidade. Te esperamos na semana que vem. É isso mesmo, gente. O nosso programa chegou ao fim, mas na semana que vem estaremos de volta. Toda terça-feira estamos aqui. Que horas? Às 8h15 da noite, pela TV Imaculada Conceição. Também temos as nossas reprises, que é durante toda a semana. Mas o inédito é terça, 8h15 da noite. Depois vai lá pro YouTube. É isso mesmo. Então ficamos por aqui. Uma boa semana para você e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, gente. Até semana que vem.